Foi. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é o Alisson, sou aluno da Uninter. E como faz parte do portfólio, tem que ter edição professor. Eu escolhi o professor que me supervisionou no estágio, o professor Gustavo Hertzkovitz, da escola Emílio Meyer. E, professor, se apresenta aí, fala um pouco de ti. Então, tudo bem, pessoal? Meu nome é professor Gustavo. Eu já dou aula aqui na escola desde 2006. Tive um tempo fora, tive outras vivências também fora do município aqui de São Leopoldo. Trabalhei numa escola internacional chamada Pan American School em Porto Alegre. E atualmente também faço mestrado em educação ali nos estudos culturais da UBRA também. Tá? Eu venho estudando a tecnologia dentro da escola. Professor, eu tenho 5 perguntas para te fazer. Vou começar com a primeira aqui. Na tua opinião, do tempo que foi aluno para hoje, o que mudou? Cara, essa própria tecnologia que hoje está sendo possível a gente realizar essa entrevista foi uma coisa já de inovação, né? Eu já fui assim considerado pelos meus estudos a primeira geração de nativos digitais. Os nativos digitais são aqueles que já cresceram com as novas tecnologias de comunicação ao redor, né? Interagindo com essas tecnologias. Então, uma das questões assim que na minha época de aluno, que foi a década de 80 e 90, que já é diferente é a própria imposição da tecnologia, né? A questão da internet também modificou bastante assim os hábitos de pesquisa, os hábitos de leitura, inclusive, né? Então, eu acho que muito dessa nossa época ela é tensionada pelas questões tecnológicas, né? Então, eu acredito que essa tecnologia tem um impacto, inclusive, sobre como os jovens aprendem hoje em dia. É mais ou menos assim a diferença mais profunda que eu vejo. De certa forma, até acho bom que não tenha tido essa tecnologia na minha época, né? Porque a gente nunca sabe os usos que a gente poderia se fazer dela, né? Mas também vejo um lado super positivo também de trazer essa tecnologia para a sala de aula e não combatê-la, né? Acho que a gente tem que ter planos para saber como também trazer ela. É um momento assim que a gente está tentando aprender maneiras de trazer essa tecnologia para a sala de aula. Não é fácil lidar com ela, não existem nenhum manual, nenhuma receita assim que indique, né, o uso dela. A gente pode até ver nas faculdades, a gente nas licenciaturas não conheço algum curso que tenha disciplinas reservadas para o uso da tecnologia em sala de aula, mesmo sendo já assim mas assim para trabalhar com os alunos em sala, assim, diferente do EAD, né? Não conheço ainda assim disciplinas que por exemplo, te disponibilizem um conhecimento sobre o uso de celular em sala de aula. Não conheço nenhuma universidade que proporcione esse tipo de estudo, né, esse tipo de proposta. Então, assim, a gente está no início desse trabalho e o início é aquela coisa de tentativa e erro, né? A gente tenta bolar atividades e a tecnologia, ela é muito boa, mas ela também pode ser também fonte de muitos problemas, tá? Então a gente está nesse momento aí meio nebuloso, mas que acredito daqui a pouco já vai ficar um pouco mais, já vai se naturalizar um pouco mais essa tecnologia em sala de aula. Claro, daquelas comunidades que têm condições de ter a tecnologia em sala de aula, não são todas as escolas que têm, né, esses recursos, né? Mas aqui, falando do Emílio Maier, é uma escola que tem bastante alunos que têm tecnologia. Esses tempos, até numa turma de 8º ano, eu fiz uma pesquisa por cima, assim, perguntei quantos alunos tinham celular, né? E todos eles, basicamente, têm celular, né? E quem é que tem acesso à internet? Eles já não são todos, sabe? Universal a internet, né? Mas ainda assim eles não têm tanto o pacote de dados para ter internet. Mas mesmo assim, o WhatsApp, como é gratuito, né, assim, eles têm bastante, né? Então é uma das questões que tensiona os professores aqui, né? Como a gente lida com essa comunicação deles que não passa mais por nós. É só entre eles ali. Às vezes os muros da escola não significam mais nada. Tem alunos que às vezes correspondem de uma turma para outra instantaneamente ali no WhatsApp e os professores nem estão sabendo do que está acontecendo. Isso é uma situação bem nova assim, que a gente tem. Agora, sobre essa questão da tecnologia, tu me disse uma vez que tu já tinha sido um professor que usava o método tradicional, né?
como foi que tu mudou e como é que o professor que usa o método tradicional pode vir a abordar essas tecnologias, essa nova metodologia de ensino? Deixar bem claro que assim, não sou contra o tradicional, tá? Eu acho que o tradicional é importante também em alguns momentos da aula. O que eu sou contra é só usar o tradicional, tá? Assim, a pessoa que ainda se baseia numa aula somente expositiva, uma coisa que eu já não faço, uma prática que eu já não faço na minha aula, e que isso às vezes choca, assim, até bastante as pessoas, é que eu não passo texto no quadro, assim, né? Eu sou completamente contra texto no quadro, sendo que os alunos têm esse material já nos livros que tem. Também, assim, não sou a favor do uso completo do livro didático, tem outras questões que a gente pode falar depois, mas, assim, eu acho que a gente tem que aproveitar, separar, fragmentar a aula em momentos, né? Então, assim, como é que é a minha rotina de sala? Eu entro, a gente faz alguns aquecimentos, né, assim, com algumas frases filosóficas que tem a ver com o assunto que a gente vai ter naquele dia, dou alguma aula expositiva, e aí, dependendo do dia ou do estágio que a gente fez na matéria, eu vou adicionando a tecnologia, ou a gente vai fazendo alguns exercícios, usa livros, etc. Mas, assim, a tecnologia, ela, para mim, é uma forma de avaliar o aluno sem precisar recorrer sempre ao escrito, a questão da escrita, né, que é muito associada ao tradicional. A questão de copiar e decorar. Copiar, decorar e responder, né? Então, assim, com a questão por exemplo, a gente faz filmes, eu gosto de fazer muitos filmes, né? Os alunos mesmo produzindo filmes, contando a história na versão deles. História precisa ter imaginação, né? Mesmo para nós que somos profissionais, às vezes é difícil a gente imaginar o passado. Então, imagina para um aluno que está começando esse estudo, né? Então, essa questão é muito interessante, o filme que faz eles viajarem. E o viajar, nesse sentido assim, de imaginar, ele é essencial para o aprendizado de história. A gente tem que fazer esse exercício de imaginação e reinvenção da história que a gente faz cada vez que a gente acessa um assunto, né? E a tecnologia proporciona isso. Principalmente os celulares, que têm câmeras de vídeo, etc., e que os alunos têm aqui na escola, são uma arma, assim, nesse sentido, para eu conseguir avaliar eles de uma outra forma que não seja só a forma escrita. Porque tem alunos de todos os tipos aqui na sala de aula. Tem aquele que se dá bem com escrita, outro se dá bem falando. Então, assim, para eu conseguir avaliar eles como um todo e não só ficar no trabalho escrito, eu gosto muito também da produção de filmes, produção de fotonovelas. A gente pode fazer muitas coisas com a tecnologia, mas que a gente não encontra ainda nos manuais, assim, né, pedagógicos, ainda assim, né? Até que a escola tem uma certa resistência ao uso da tecnologia por parte dos outros professores, por parte dos pais. Me chamou a atenção que na assembleia que a gente teve de pais em março, eles não queriam que os filhos trouxessem celular para a sala de aula, com medo que eles fossem serem filmados ou que eles fossem filmar alguma coisa, assim, que eles não deveriam, né? Isso até assim já aconteceu aqui na escola, aconteceu esse ano, inclusive, mas ao mesmo tempo, assim, comparado ao dia a dia e à produção de trabalho deles, é quase nada, assim, sabe? A maioria dos alunos, assim, pelo que eu vejo, e a gente tem dados aqui na escola para mostrar, eles sabem a hora que eles têm que usar o celular e sabem também o momento que eles têm que, né? Vou deixar um pouco de lado aqui. E a gente está lidando com alunos que hoje em dia não são mais moldados pela aquela disciplina de antigamente, né? De punir, eu vejo muito mais, assim, mais fácil até para o professor a questão de criar um acordo com os alunos, né? Estabelecer regras com eles, tá? Então a gente vai usar o celular, como é que a gente vai organizar? Quais são as regras para se utilizar o celular? Então a gente coloca democraticamente para a turma. Eu acho que o celular tem que ser só quando o professor pedir. Ou então, terminou lá de fazer a aula expositiva no tradicional, vai fazer um exercício, de repente pode até escutar uma música ali. Terminou o exercício, não tem mais coisa para fazer, pode escutar um som, ficar na dele ali, de repente até falando no WhatsApp, não sei, sabe? Eu tento, assim, ir aonde os professores não vão, sabe? Deixar a coisa, assim, ir também. Claro, às vezes tu tem que chamar atenção também, porque a tendência do aluno é testar os teus limites também, né? E às vezes eles dão aquela passadinha. Cara, mas esses casos que eles passam são bem menores do caso comparado àqueles alunos que conseguem se concentrar, conseguem utilizar a tecnologia numa boa.
Mas essa questão de ser democrático dentro da sala de aula, a faculdade, a universidade já te preparou para isso? Ela prepara o professor para ter esse pensamento ou foi na prática mesmo? Não, assim, a minha formação, tá? Eu sou formado, tive excelentes professores na universidade, sou formado pela PUC de Porto Alegre, formei em 2002, tive ótimos professores lá, assim, mas era uma outra realidade, né? Era um outro mundo, era uma outra internet, inclusive, né? Não se tinha toda essa dinâmica que a gente tem hoje de compartilhamentos, etc., não tinha naquela época. A faculdade, então, assim, essa questão democrática não foi trabalhada comigo, assim, na faculdade. Onde que eu aprendi a ter esse contato foi na minha experiência com a escola internacional, né? Dando aula numa escola internacional, eu vi que os professores eram incentivados a discutir critérios com os alunos. Tanto, assim, critérios de sala de aula, de regras de sala de aula, quanto também critérios de avaliação. Antes de uma prova, então, antes do trabalho, a avaliação sempre era construída com os alunos. Então, para um aluno tirar uma nota 10, vamos dizer assim, né? O que ele tem que fazer? O que ele tem que apresentar no trabalho para tirar um 10? Coloco a questão para a turma, né? O que vocês acham que um trabalho 10 dentro desse assunto? Tem que ter tal coisa, tem que ter tal outra. Se a gente botar isso aqui, eu adiciono, eu acho que tudo que você botar não está correto, mas eu acho que tem mais isso aqui também, sabe? E aí eles já sabem como eles vão ser avaliados antes de fazer o trabalho. Uma coisa que aqui no Brasil a gente é meio diferente. A gente dá o trabalho, explica como é que quer que seja feito, eles fazem, daí depois a gente vai fazer a avaliação e tal, né? Eu já mostro como é que vai ser a avaliação antes, direitinho, cada passo que eu vou avaliar. E isso deixa mais claro para eles, né? Como é que vão ser feitos. Isso é bem democrático numa sala de aula, né? Porque até então, como eu fui criado, era uma questão meio de ditadura do professor. Ele que dizia tudo, como é que deveria ser feito, ele é a verdade, ele detém o conhecimento e etc, né? E isso, assim, nós que gostamos tanto, assim, da história de defender a democracia, às vezes a gente não se dá conta que a gente se torna uns pequenos ditadores também em sala de aula, ditando tudo que deve ser feito na rotina do aluno e sem escutar as demandas deles, o que às vezes eles estão querendo trazer. A gente fica preso numa questão conteudista, de vencer conteúdos, e a gente passa por cima, às vezes, de questões que estão ali, que precisam ser debatidas e que eles estão trazendo. Então, nesse sentido, assim, da gente conseguir escutar os alunos, né? Escutar o que eles têm para nos dizer. A gente aprende muito com eles. Eu aprendo diariamente com eles. Eu desci daquele pedestal que eu tinha de professor lá, que eu também fui criado assim, né? Então, eu comecei minha prática assim, né? Do senta, cala a boca, fica quieto. Mas eu fiquei me dando conta que, às vezes, isso, até um mau comportamento em sala de aula, acontecia porque as regras não estavam claras na sala de aula. Às vezes a bagunça acontecia, ou os trabalhos vinham do jeito que eu não queria, porque eu não tinha estipulado antes realmente como é que eu queria o trabalho. Os detalhes. E nisso os americanos, eles me ensinaram, assim, eles trabalham bem com isso, assim, são muito metódicos. Então eles têm essa coisa, assim, de avaliação antes, né? E dos alunos também. Eles gostam de escutar o que os alunos têm para dizer. Claro, as turmas são bem menores, é outra realidade, assim, né? Mas dá para fazer aqui, cara. Eu tenho feito, né? Tu acompanhou também o trabalho e acredito, assim, que eles entendem numa boa, sabe? Para mim não tem problema perder um período numa discussão dessas, que vai me facilitar todo o resto do ano, né? Então é perder um período, não é perder, é ganhar, e tu acaba, assim, facilitando o resto do teu fazer ali pedagógico, tá? Eu acredito muito nisso, nessa democracia que tem que ter em sala de aula. E eles vão se acostumando a discutir as coisas em comunidade, né? Aí um começa também a trazer a perspectiva diferente do outro, e a aula começa a ficar uma coisa de discussão, e eu fico mais como mediador, né? Dizendo assim, olha, concordo com isso, mas vê tal aquilo, e etc, sabe? Então, assim, a aula fica mais viva, os alunos participam mais. A gente, como professor, começa a conhecer eles melhores também, porque eu acredito nessa coisa da avaliação da educação, uma avaliação que talvez seja a parte mais difícil do nosso trabalho, que é avaliar por aluno, né, individual, né? Cada um deles é singular, cada um deles tem uma história. E como eles se manifestam na sala, eles me dão pistas
sobre essa história deles, sobre como eles são e etc. Até aqueles que ficam quietos também dão as pistas de como eles preferem ser ou como eles se mostram numa sala, né? Então, assim, tudo isso, todos esses dados a todo momento são gerados e que a gente tem que ter uma certa sensibilidade para ir captando e tentar ver essas singularidades juntas numa sala de aula, como é que é a cara dessa sala, né? As caras dessa sala, né? E tentar adaptar o trabalho para atingir eles da melhor maneira possível, né? Agora, para finalizar, tem 2 perguntas para fazer, só que eu vou complementar elas. Primeiro, quais são as dificuldades hoje enfrentadas na sala de aula e como que nós fazemos algum método, algum tipo de método para buscar o foco do aluno? Bom, a gente tem muitas dificuldades hoje em dia, né? Dificuldades que passam desde da sociedade em que a gente vive, né? As questões de classe social. Aqui na escola é uma escola municipal, né? Então a gente tem alunos de muitas realidades diferentes. Tem alunos que são, assim, bem pobres, e a gente tem alunos que têm, assim, posses já, assim, também, dono de comércio, etc., tem dinheiro, né? Então tem todas essas coisas assim. A gente tem alunos, inclusive, que dentro dessas realidades estão passando fome hoje em dia, né? Então, como é que eu vou ensinar um aluno que tem fome, né? São questões que tu não está preparado para isso, né? Quando chega, tu pensa que está todo mundo ok, todo mundo toma café, está todo mundo pronto para aprender. Só que muitas vezes a realidade ela é muito mais complexa do que isso, né? Então, assim, uma das dificuldades é justamente assim, essa multiplicidade que tem de alunos de vários backgrounds diferentes, né? Em questão, assim, da matéria, da história mesmo, assim, eu acredito que a história, ela é complexa também, ela é densa, né? A gente tem uma tendência a querer explicar os fatos históricos de uma maneira bem completa, e isso trazer muita informação para os alunos, né? Eu não sou contra isso, bem capaz, né? Eu acredito que a gente tem que dar uma aula com uma qualidade boa, né? Mas isso para o aluno que tem mais 9 matérias para lidar às vezes complicado, assim, tá? E é por isso que é sempre bom a gente conversar com os nossos colegas. E eu acho que isso é uma outra dificuldade que a gente tem. A gente não conversa primeiro com os outros professores de história da própria escola. Eu tenho feito um movimento de conseguir conversar com eles e tal. E os outros professores das outras disciplinas menos ainda, né? Então eu acho que o conhecimento ele é muito mais abrangente do que só história. Numa aula de história a gente trabalha sociologia, a gente trabalha filosofia, a gente trabalha ciência, trabalha geografia e etc. E vice-versa, né? Nas aulas deles eles também trabalham história. Só que a gente não tem um diálogo com os outros professores. E isso não tem nem no projeto político-pedagógico da escola, que deveria ter, né? Um projeto interdisciplinar. Vamos dizer assim, a minha escola ideal seria assim, um aluno, o primeiro trimestre, cada um produz as matérias como achar melhor, mas já sabendo previamente o que cada um está trabalhando, e a partir do segundo e terceiro trimestre seria só trabalho interdisciplinar. Isso na minha visão de professor. Aqui na escola acontece algumas iniciativas por parte de alguns professores que acabam por ter afinidades pessoais e transformam isso em trabalho. Mas não se tem um incentivo, e essa é uma crítica que eu faço não só a essa escola, mas a todas as escolas que eu já trabalhei aqui no município, que não se tem no projeto político-pedagógico, não se tem um incentivo ao trabalho interdisciplinar. Não se tem assim, tipo, tá, pessoal, agora vocês vão juntar as matérias e vão trabalhar juntos. Tem as feiras de ciências, tem essas feiras tecnológicas do município aqui, mas acaba que cada professor ainda trabalha dentro do seu quadradinho, tá? E isso é um problema. É um problema porque o aluno não aprende hoje em dia nesse mundo da internet, ele não aprende por quadradinhos, ele aprende por rede. Ele está toda hora lidando com informações de uma realidade complexa que são de história, de geografia, de tecnologia, de ciências, tudo isso misturado. E chega a gente e separa tudo como era antigamente. Então, essa é uma das dificuldades, eu acho, assim, a gente entender como esse aluno está aprendendo hoje e a gente conseguir adaptar o nosso trabalho alinhado com essa juventude que tem hoje.
Eu acho mais ou menos isso um dos problemas. É isso, professor. Obrigado É pela isso? entrevista. Então tá, agradeço Valeu. aí. Continue estudando, viu, galera? Vale a pena. Ser professor é tri difícil, mas é tri bom. Ah.